marítimas realizadas por exploradores europeus foi a busca por especiarias. A palavra especiaria tem o sentido de substância ativa, valiosa e rara. Entre as principais especiarias comercializadas no século XV estavam o cravo, a pimenta, a noz moscada, a canela e o gengibre. Elas eram utilizadas em temperos, remédios e perfumes. Como temperos, serviam para melhorar o sabor e o aroma dos alimentos, já que as técnicas de conservação da época eram precárias. Diversas inovações técnicas contribuíram para o desenvolvimento da navegação feita pelos europeus nos séculos XV e XVI. Eram inovações relacionadas principalmente aos tipos de embarcações e às formas de se orientar no mar. Vejamos algumas delas. Caravela portuguesa. Era um navio movido pelo vento, com 2 ou 3 mastros e velas em formato triangular, que podiam ser ajustadas em várias direções. Essa embarcação passou a ser muito usada pelos portugueses a partir de 1441. Cartografia. É uma prática que envolve a produção e o estudo de mapas. Foi bastante aprimorada com as viagens marítimas. A partir do século XV, cartógrafos europeus fizeram os primeiros registros das terras aonde os navegadores chegavam. Esses mapas eram guardados em segredo pelos navegadores e seus patrocinadores, mas navegadores a serviço de um estado às vezes passavam a trabalhar para outro, e assim as informações circulavam. Bússola. Esse instrumento de orientação tornou-se um equipamento essencial dos pilotos nas longas navegações marítimas. Sua invenção é atribuída aos antigos chineses, mas foram os árabes que a levaram para a Europa. Astrolábio é um instrumento de orientação que permite conhecer a localização de um navio pela posição dos astros. Esse instrumento foi inventado na Grécia Antiga e divulgado na Europa Ocidental pelos árabes, que dominaram a Península Ibérica, uma porção de terra compartilhada principalmente por 2 países, Espanha e Portugal. As grandes navegações despertavam o fascínio e a desconfiança da população. Por isso, não era tão fácil encontrar pessoas dispostas a trabalhar em uma viagem pelo Oceano Atlântico, conhecido como Mar Tenebroso. Havia o temor de que o mar fosse habitado por monstros marinhos, sereias e homens-peixes. Existiam também perigos reais, como tempestades com ventos fortes e ondas imensas, que poderiam danificar os navios ou fazê-los naufragar. Além disso, o cotidiano nos navios era difícil. A tripulação alimentava-se da comida embarcada no porto onde a viagem começava. Quase não havia verduras e legumes frescos, fontes de vitamina C, e isso causava uma doença bastante comum na época, chamada escorbuto. A comida disponível, carne seca, farinha, cereais e biscoitos, era vigiada e controlada pelo capitão do navio e pelo despenseiro, homem que cuidava do depósito de mantimentos. Devido à higiene precária, ratos e baratas circulavam pelos navios, disputando os alimentos com os marinheiros. Em 1415, os portugueses conquistaram e saquearam Ceuta, que era um importante centro comercial dominado pelos muçulmanos no norte da África. Essa conquista é considerada o início da expansão marítima portuguesa. Prosseguindo com a expansão, os navegadores portugueses tiveram de superar várias dificuldades para alcançar o Oriente, contornando a África. Entre elas, destacamos a travessia do Cabo Bojador, região onde muitas embarcações desapareciam, e do Cabo das Tormentas, que foi rebatizado pelo rei Dom João II de Cabo da Boa Esperança, por ter aberto a possibilidade de se chegar às Índias. Os navegadores portugueses levaram mais de 80 anos para conseguir contornar a costa da África. Durante esse processo, os portugueses criaram feitorias para o comércio de ouro, sal, ferro, marfim, tecidos, escravos, etc. As feitorias eram armazéns fortificados no litoral, onde se negociavam mercadorias com os nativos e onde essas mercadorias eram guardadas. O comércio de produtos e de seres humanos enriqueceu a burguesia e a coroa portuguesa, financiando a continuidade da expansão.
Em 1498, uma frota portuguesa, liderada por Vasco da Gama, chegou na cidade de Calicut, na atual Índia. Essa viagem foi muito comemorada pelos portugueses. Vasco da Gama estabeleceu relações comerciais com os governantes locais e trouxe especiarias valiosas e outros produtos para Portugal. Portanto, os eventos que ocorreram desde a conquista de Ceuta até a chegada da frota de Vasco da Gama em Calicut proporcionaram a Portugal encontrar um novo caminho para o Oriente e romper com o monopólio que as cidades italianas de Gênova e Veneza tinham sobre as rotas comerciais que ligavam a Europa ao Oriente. Em 1500, o governo português enviou uma esquadra à Índia, com a intenção de estabelecer comércio com os povos do Oriente. Foram 13 navios, que partiram de Lisboa em 9 de março daquele ano, com destino a Calicut. Mais de 1000 tripulantes iam a bordo, entre eles navegadores experientes. O comando dessa esquadra foi entregue ao nobre português Pedro Álvares Cabral. No decorrer da viagem, os navios da Esquadra de Cabral afastaram-se bastante da costa africana, indo em direção às terras que hoje conhecemos como Brasil. As razões desse afastamento têm sido motivo de debate entre os historiadores. As teorias variam, e alguns sugerem que o desvio foi intencional, enquanto outros acreditam que foi resultado de condições climáticas imprevistas, erros de navegação ou até mesmo influências políticas. Na tarde de 22 de abril de 1500, os marinheiros portugueses avistaram as terras do atual estado da Bahia, próximo a Porto Seguro. O lugar era habitado por indígenas e recebeu o nome de Vera Cruz. Porém, esse nome quase não foi usado. Durante anos, os europeus chamaram